Pessoal, vou tentar responder as 4 primeiras questões da atividade de vocês, da primeira atividade que foi falando sobre conceitos de álgebra. A primeira questão da primeira atividade, ela só pedia para você transformar aquilo que estava declarado na alternativa para a linguagem algébrica. Por exemplo, na letra A você tinha o quadrado de um número real x. Como é que você colocaria em expressões algébricas aquilo ali? Então você tem um número que ele está elevado ao quadrado. Esse número ele é x. Eu não sei qual é o valor, mas eu atribuí o valor x a ele e elevei ao quadrado. Então a letra A era só isso. Na letra B, o cubo de um número real x, y. Eu tenho um número que eu não sei o valor, mas atribuí o valor y para ele e elevei ele ao cubo, que é o cubo é a terceira potência. Então eu elevei ele ao cubo, elevei ele à terceira potência. Na letra C, a sexta parte de um número real m. O que é a sexta parte? É você dividir um número por 6. Então eu tenho um número m, que eu não sei o valor, mas atribuí o valor m para ele. Então eu vou dividir ele por 6 e eu terei a sexta parte. Então, m dividido por 6. Na letra D, a letra D diz que a adição de dois quadrados, a adição dos quadrados de dois números reais qualquer. Então você não sabe qual é o valor desse número, atribui uma letra para ele. Eu vou dizer que o primeiro é x e eu vou dizer que o segundo é y. Então é uma adição entre dois números e esses dois números estão elevados ao quadrado. Então x ao quadrado mais y ao quadrado. A adição dos quadrados de dois números reais quaisquer. E na letra E, dizia que você tem um número real qualquer que está somado à sua metade. Que número é esse? Eu não sei. Eu posso atribuir uma letra para ele para representar esse número. Então eu vou dizer que ele era A. Então eu tenho aqui um número A. Ele está somado à sua metade. A metade de um número é o quê? É ele dividido por 2. Então eu vou somar ele à sua metade, que vai ser ele dividido por 2. E assim ficaria a letra E. A segunda questão também era para levar para a linguagem algébrica, mas nada além mais do que isso. Veja só. Segunda questão, você tem que uma loja tinha livros e cadernos. Livros a um valor X e cadernos a um valor Y. E aí ele queria saber uma expressão que representasse a compra de 5 livros e 8 cadernos. Então, se eu comprei 5 livros, seriam 5 vezes X mais 8 cadernos, que seriam 8Y. Então, a segunda questão, ela ficaria desse jeito. 5, a quantidade de cadernos vezes o preço dele, e a quantidade de livros vezes o preço dele. Quantidade de livros e quantidade de cadernos seria representada por essa expressão. A terceira questão, como é que seria a terceira questão? A terceira questão dizia que Pedro tem X anos e a questão queria saber qual seria a idade dele daqui a 3 anos, ou o triplo da idade dele daqui a 6 anos, como é que seria? Então, se ele tem X anos hoje, daqui a 6 anos ele vai ter que idade? Ele vai ter X mais 6. Daqui a 6 anos, sua idade vai ser X mais 6. E o triplo da idade dele, como é que vai ser? É só multiplicar essa expressão por 3. Então, o triplo da idade dele vai ser 3 vezes a idade dele daqui a 6 anos, x mais 6. E aí você tinha uma opção que correspondia a essa resposta aqui. E a número 4, você tinha lá um retângulo
você tinha lá um retângulo, onde ele tinha 2x de altura e ele tinha de base 3y, e foi perguntado foi pedido para você escrever uma expressão que pudesse calcular o perímetro do retângulo. Como é que eu calculo o perímetro? É a soma dos lados. Então o perímetro ele seria 2x, que é desse lado, 2x desse, 3y desse, 3y desse. Então seria 2x mais 2x mais 3y mais 3y. Então ficaria desse jeito. Somando o 2x com 2x ficaria 4x. E o 3y com 3y ficaria 6y. Depois está atribuído os valores na questão, né? Diz que x vale 2 e y vale 4. Eu substituí os valores para me achar o valor numérico da expressão algébrica, o valor do perímetro. Então, se eu substituísse, ficaria o valor de x sendo 2, ficaria 4 vezes 2, mais 6 vezes 4, que é o valor do y. Então, meu perímetro ficaria 4 vezes 2, 8, mais 6 vezes 4, 24. A minha soma de 8 mais 24, meu perímetro seria igual a 32. Tá aí a quarta questão.